Boa noite, amigos. Muito bem. Mais uma vez é uma alegria estar aqui, primeira palestra do ano para mim, e toda vez que eu sou chamada a falar sobre a família, dá um frio na espinha, não dá? Para quem fala e para quem ouve, né? Vamos lá. A palavra educandário é sinônimo de escola, né? Na nossa língua. É sinônimo de escola, sinônimo de instituição, né, que a gente aprende. E como a gente ouve muito dizer que a Terra é uma escola, talvez a gente pode dizer que na visão espírita a família é como se fosse o curso básico daquela escola. Se a gente não passa nas provas familiares, nos testes familiares, no aprendizado familiar, muito dificilmente a gente vai conseguir passar nas outras provas dessa grande escola, não é? E é isso que o Espiritismo vem nos ensinar, com a visão espírita da nossa família. Eu vou pedir para, por favor, apagarem as luzes para a gente começar a nossa reflexão, porque isso é uma reflexão. Toda vez que a gente vem para explanar um tema, é para que nós possamos refletir conosco mesmo. Isso é uma troca de conhecimento, não meu, mas doutrinário, para que nós possamos aplicar na nossa vida. Então, eu sou a primeira a me colocar nesse conteúdo e aprender com ele. E quando a gente fala de família, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, numa questão 774, aonde Allan Kardec, muito sabiamente, ele pergunta, bom, se ele faz assim uma comparação, né? Se o animal, quando o animal nasce, né, aquela coisa toda, a mãe e o pai, fêmea, macho, cuida ali do bichinho até que ele possa fazer o quê? Se manter, seja lá meses, 1 ano, 2 e bora pro mundo, né? Então, será que esse negócio de família não é só uma coisa para cumprir algum protocolo social? Né? E os espíritos sabiamente respondem que, diferente dos animais, é o nosso destino. O animal, e eles ainda falam, né? Por que a gente quer parecer com o animal? Eles perguntam para nós. Existe no homem algo além da sobrevivência física do que do instinto animal, toda aquela coisa da conservação. Nós temos tudo isso. O sentimento da conservação, o instinto de conservação, o instinto da caça, daquela coisa da sobrevivência, mas existe algo a mais nos seres humanos. E eles dizem o seguinte, que os laços sociais, ou seja, os da família, na nossa espécie, são necessários ao nosso progresso. Então, nós somos diferentes do animal nesse aspecto. Aí, você fala, nossa, mas diferente só nisso? Não, tem mais. Aí, Allan Kardec foi mais além. Ótimo, então vocês explicaram com relação aos animais e nós. Então, está aí explicado que não é uma questão de protocolo, de seguir uma lei social, né, de ser bonito, isso e aquilo. É uma necessidade do espírito humano estar o quê? Em família para que ele possa progredir. Aí Allan Kardec pergunta, tá bom, e se acabasse a família? E se esses laços familiares se relaxarem? Ou seja, se as pessoas não quisessem mais ter família, se ninguém quisesse mais se reunir? E os espíritos dizem, nós estaríamos aumentando o egoísmo. Então, é muito claro isso no Livro dos Espíritos, que a nossa necessidade como espírito humano de reencarnarmos em famílias. Não só sermos o que? Reproduzidos, né? Termos o nosso corpo criado, claro, não criado por Deus, criado pela nossa mãe e pelo pai, mas gerado, né? Pelos nossos pais biológicos, mas também dar continuidade a esse aprendizado. Então, para a gente seguir aqui, eu espero que funcione. Se não funcionar, a gente passa aqui mesmo. Muito bem. Foi, gente? Não, né? Ok, vamos aqui. Tá ligado. Tá ligado, mas tudo bem. Bom, para a gente iniciar, só para deixar aqui... agora tá.
deixar aqui bem explicado, nós baseamos essa palestra no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu convido a todos vocês para lerem, que fala sobre honrar o pai e a mãe, e existe uma parte que vai também falar muito do parentesco corporal e espiritual e até de alguns relatos de como era essa convivência de Jesus com a sua própria família. É curioso aquela parte desse capítulo. O Livro dos Espíritos, nessas duas questões que eu citei, o Consolador, em duas outras questões, e uma mensagem de Joana de Ângeles que se intitula Educandário Familiar, que foi o tema central deste estudo. Então, voltando aqui, né? O animal tá ali, isso aqui não foi proposital. Eu estava dirigindo, falei, gente, mas olha só que coisa, né? Que enfim. Pois é o meu bicho favorito, eu tenho muito desse bicho aí, né? Então tá lá, né? A família ali, um em cima do outro, um cuidando do outro, até que todo mundo faça o quê? Cada um cuide de si, né? E um tempo muito breve. Mas aqui, o negócio fica um pouco mais complexo, porque além do nosso instinto animal, de conservação, de cuidar do bebê, de cuidar da mãe, de cuidar do pai, nós temos o quê? Que contar com o raciocínio e com a nossa consciência, e com o nosso livre-arbítrio no meio de tudo isso, entre os nossos familiares. Então, é muito além do que uma convivência familiar, física, baseada nos nossos instintos, né? Então, só para a gente repetir aqui mais uma vez, essas duas questões são as questões bases desse estudo que nós vamos fazer. Então, eu peguei as duas mensagens de Joana, do Educandário Familiar e tem também muita coisa do livro SOS Família, para a gente ver o que ela traz sobre a visão espírita da família. Nós somos, na família, grupos de espíritos simpáticos ou antipáticos. Alguém concorda? E antipático aqui, gente, não é aquela pessoa antipática que ninguém suporta. Também mas não é esse... é a afinidade espiritual, né? Então, tem aquelas pessoas na família que eu me dou um pouco melhor, naturalmente, e tem aquelas que é sangue do meu sangue, que existe uma repulsa instantânea ali, muitas vezes, né? Então, isso aí tá claro para nós. Centro dos nossos reflexos do passado, agradáveis ou não. Então, o nosso núcleo familiar é o produto de muito que nós construímos até o momento. De coisas que nós vivenciamos, de coisas que nós precisamos aprender ou reaprender, né? Sinal de que ainda não sucedemos. Encontro de laços traçados na linha mental de acordo com as nossas tendências. Aí a gente pensa, mas como isso? Eu tenho aquele pai violento, aquela esposa leviana, aquele filho também que não me respeita. Como isso das minhas tendências? Né? É muito complicado a gente parar e pensar. É a linha mental. Então, desrespeitados hoje que nós somos, adivinhem. Não é ao caso, né? Maltratados hoje que nós somos, adivinhem. Existe uma linha mental que nos conecta com esses acontecimentos, a qual agora estão sendo trazidos de volta para nós, para que a gente faça o quê? Para a gente consiga sobrepor a isso e aprender com algumas lições com esses familiares mais complexos, né? E é uma natural aglutinação de espíritos, ou seja, existe uma hereditariedade não só física entre nós, mas psicológica. E não necessariamente com aquele indivíduo que reencarnou. Porque muitos de nós vão concordar comigo. A gente vem para os Estados Unidos, alguns, e aí diz assim, bom, graças a Deus que eu vim para cá e a minha sogra ficou no Brasil, né? Aquela minha cunhada que só fala borracha ficou no Brasil. E quando a gente vai arrumar o primeiro emprego aqui, acontece o quê? A gente arruma um colega de trabalho que não é muito diferente do comportamento da cunhada e muito menos da sogra, não é, gente? Então, não é a questão do indivíduo na nossa família, é a questão da tendência, da ligação psíquica com aquele tipo de problema que a gente vai precisar enfrentar. Não adianta fugir, sabe, gente? Então, são coisas que, e se isso acontece conosco, a gente precisa ver, bom, vamos analisar.
Não adianta a gente fugir, é enfrentar, é lidar com a situação e aprender com ela também, né? A gente vai ver aqui hoje. E mais bonito de tudo isso é que a família nos traz uma explicação de laboratório de aprendizado. É onde as experiências acontecem. É onde a gente vê o que na nossa conduta não dá certo, não dá errado. Onde a gente pisa na bola e sempre existe alguém que pode ficar com raiva de nós, mas vai superar e vai nos perdoar muitas vezes. E nós podemos dizer mãe, pai, um irmão muito querido, né? Então é no lar onde a gente faz toda aquela meleca, mas vai existir pelo menos um coração que vai se resignar por nós, ou que vai nos entender de alguma forma muito mais do que o mundo lá fora. Então também é um laboratório. E é um alicerce da sociedade. Não adianta nós queremos estar numa família, chegarmos em casa, dar pontapé em tudo, e lá fora nós vivermos como bonecos de porcelana. Não é assim que funciona. Dentro de casa que a gente vai começar a lapidar, que nós vamos plantar ali as sementes para germinar para fora do lar. Então, o lar, por isso que Emmanuel fala, é a escola fundamental. Ele diz neste livro, Consolador, quando foi perguntado para ele qual que é a melhor escola, né? Uma pergunta mais ou menos assim, qual a melhor escola da vida? Onde começa tudo? E ele diz, no lar. É no lar que se dá a educação moral, mano. E a educação moral é aquela que nós vamos levar daqui. Né? Então, na escola, gente, não se dá a educação que se recebe no lar. A professora ou o professor dos nossos filhos não vão estar preocupados com o nível moral deles. O que vão fazer é mandar bilhete. Né? O que vai fazer é dizer como é tão elevado, ou como está tão ruim, ou como está tão bom. Eles não estão preocupados em moldar aquele caráter. E nem no trabalho. Não adianta a gente fazer o nosso chilique de casa no trabalho. O que vai acontecer? Não vai funcionar, né? Então, é dentro de casa que a gente começa o quê? A aprender, a fazer as experiências para a gente conseguir se superar, né? É a nossa primeira escola. E é uma oficina de sentimentos e de emoções. É no lar que a gente grita e que a gente chora, e que a gente sorri, que a gente se alegra com o nascimento de alguém, que a gente se entristece para quase querer morrer. É dentro do lar que essas coisas acontecem. Então, porque lá fora, gente, é muito fácil, a gente encontra as pessoas, eu encontro uma pessoa no trabalho, encontrei essa pessoa amanhã, é muito fácil, eu posso bater a porta do meu escritório e acabou, não tem compromisso ali. Mas dentro do lar, gente, não dá para fazer isso. Então, realmente, é como se fosse um office mesmo, de sentimento e de emoção, não tem para onde fugir. Essas pessoas, elas estão ligadas a nós. A gente precisa começar a pensar nisso. Eu estava pensando nisso esses dias. Quando a gente ouve essas coisas de casamento, né? Tá lá, mais nos filmes, mas ainda existe isso hoje. Não sei porquê, isso devia ser banido da sociedade. Mas está lá no casamento, aí o padre, ou seja, quem for, fala, então, esse casamento está consumado, vão ser felizes para sempre. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. No nosso momento de agora, o felizes para sempre ainda não chegou. Agora, seria melhor se ele falasse o quê? Bom, vocês vão poder ser felizes, vão comer 1 quilo de sal ainda e vão ter momentos felizes. Aí funciona, né? Então não existe aquela situação em que aquela família, aquele casamento, eu vou reencarnar e os felizes para sempre. Gente, isso é ilusão. Para jovens que ainda vão casar. Se a gente acha que vai casar, achou aquele rapaz ideal, aquela moça linda, perfeita, maravilhosa, vocês vão entender no futuro que vai haver felicidade? Vai. Muitos momentos felizes. Mas vai haver momentos que vamos precisar comer algumas colheres de sal juntos. E quem já comeu uma colher de sal aqui sabe que é dureza, né? Mas é assim a vida. A gente não pode ter essa ilusão no nosso teto familiar. Essa família infeliz, ninguém me entende. É assim, mas vai ter dias que vão ser dias felizes, né? E por aí vai. Bom, agora que a gente já viu mais ou menos essa parte, vamos ver o que Joana de Ângeles fala aqui no começo dessa mensagem. Ela começa assim: organizada a família antes da reencarnação, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou sendo resultado da precipitação em imprevidência sexual de muitos indivíduos,
É sempre o santuário que não pode ser desconsiderado, sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura. Gente, aqui ela está literalmente nos dizendo, não importa se você ou eu nascemos de um estupro, não importa se você ou eu nascemos de um relacionamento conturbado, não importa se você ou eu nascemos de um relacionamento nightstand, não importa se nós nascemos de um conto de fadas lindo onde pessoas se amam e se adoram. A questão é, a família é sempre o santuário, aonde aquele que prejudicar aquele ciclo familiar está se auto-prejudicando severamente. E a gente vê isso, gente. A gente vê isso hoje, pessoas que não conseguem, não têm família nenhuma. Pessoas que não só abandonadas, mas aquela pessoa que não consegue ficar no relacionamento, aquela pessoa que não consegue ter filhos nem adotados, né? Algumas ainda passou ali na porteira e ter a misericórdia, mas nem pessoas. Eu conheço pessoas que não conseguem ter filhos biológicos. Todas as adoções dão errado. Todos os casamentos dão errado. Aonde vem isso, gente? Não é maldade de Deus, não é? Então, aqui é, de qualquer forma que seja formada a nossa família, ela não deixa de ser um santuário de aprendizado para nós. Quando nós desestruturamos, nós vamos ser responsáveis por isso. E muitos dos nossos entes queridos que hoje estão conosco são membros que outrora desestruturaram nosso núcleo familiar ou outros, ou caíram na nossa mão para que nós possamos o quê? Recompor o nosso consenso familiar, o nosso sentido de família em nossas vidas. Então, quando a gente começa a perceber isso, isso nos traz um pouco de consolação. Aí você fala, mas ainda é difícil viver na família. E gente, não é fácil. Tem pessoas na nossa família que são dificílimas, gente muitas vezes ruim, né? É ou não é? A gente está dentro de um centro espírita, a gente precisa entender isso. Na nossa família, isso quem fala é no Evangelho. Existem espíritos simpáticos, antipáticos, espíritos que não gostam de nós e que nós não gostamos reencarnados conosco, né? Então, aqui é o que a gente faz com esse pacote todo de gente, né? E o que eles fazem conosco também, né? Porque é sempre daqui para lá, né? Bom, no lar, fomenta-se ou desenvolve-se os recursos de compreensão humana ou de agressividade e ressentimento contra as demais criaturas. Gente, isso é muito complicado, porque a gente vai ver as pessoas fazendo crueldade lá fora, etc, etc, e nem sempre vem de um lar ruim, né? Às vezes vem de paz, mas a maioria das vezes é o ambiente também que proporciona aquele espírito, o quê? Aumentar aquelas tendências que já tem. A gente tem que ver isso. E do contrário, pessoas que nascem em lares completamente com agressividade, no crime, conturbados, e são pessoas normais na sociedade, são pessoas bondosas, né? Então, não necessariamente aqui a gente vai tirar o pé da letra, mas é no lar que tudo começa. O nosso filho vai fazer bullying na escola e ele vai continuar fazendo, e quem tem que parar esse processo somos nós dentro de casa. O nosso filho, a nossa filha que chega em casa e começa a dizer, porque aquele amigo de cor não sei o quê, que todo mundo estava rindo, e aquela menina que é assim, assim, quem tem que parar este processo somos nós dentro do lar. Não é a escola, não é o outro vizinho. Então, é dentro de casa que nós vamos fazer o quê? Ensinar e aprender uns com os outros. Para quem não tem filho, isso não significa nada. Porque, na verdade, hoje você não tem filho e eu, mas amanhã nós vamos ter. Ou vamos reencarnar como uma criança, certo, gente? Todo mundo vai reencarnar como criança aqui, né? Tomara, porque já pensou? Sair um negócio desse tamanho? Não dá, né? Então, é daqui que a gente começa o quê? A afetar a sociedade. Então, é dentro da família que a sociedade se constrói, segundo Jonas de Anjos. Não é de fora para dentro. O núcleo familiar é a célula da sociedade que nós vivemos. Então, é dali. Se a gente quer fazer um mundo lindo, esse mundo está revirado, que esse povo faz... Vamos fazer uns 4, 5 indivíduos. Vamos trabalhar com esses primeiro. Para depois pensar no que estão fazendo lá fora, não é? Então, aqui, Emmanuel, nessa mensagem, quando perguntam para ele, né, onde que está a base mais elevada dos métodos da educação? Ele fala
que as noções religiosas, né, a educação em família, é o que vai o quê? É o que vai impulsionar aquele espírito. É ali, gente, que vai exemplificar os deveres daquele espírito na vida. Não é lá fora, na escola, no trabalho. Acontece que às vezes a gente reencarna em lares muito difíceis e não tem realmente a oportunidade de acesso a esse tipo de educação, muitas vezes, a esse tipo de ambiente. Mas não significa que nós não podemos desenvolver na fase adulta, né? A gente tem que chegar a um ponto no momento em de parar com aquela, eu vou falar um termo aqui que eu acho que não vai, né? Não vai soar mal porque vocês vão entender. Com aquela ladainha, né? Eu cresci assim, minha família é isso, porque meu pai era agressivo, minha mãe só gritava. Tudo bem, a gente ficou marcado por algumas coisas, fica, mas isso não justifica nada, né? Agora é o momento que a gente pode fazer diferente daqui para frente. E isso vai afetar o quê? A nossa sociedade. Então, tudo começa dentro do lar. Ela continua. A constelação familiar não é... Olha só, gente, essa frase. Não é uma aventura no país enganoso do prazer e da fantasia, mas uma experiência de profundidade que faculta a verdadeira compreensão da finalidade da existência terrena com os olhos postos no futuro da humanidade. É o que eu comentei com vocês, o negócio lá do casamento, né? E vão ser unidos para toda a eternidade, pode até ser, né? Espíritos afins, felizes para sempre. Gente, vai ter dias que vão ser felizes, mas aqui não é uma aventura da fantasia da Cinderela. Vai ter momentos de prazer, de felicidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos que encarar a nossa experiência familiar como um processo de profundidade na nossa vida, que vai requerer de nós compreensão do porquê que nós estamos naquele núcleo, do porquê que nós somos o que somos e da onde que nós vamos daqui para frente. Tudo isso vai o quê? Naquela família de hoje, a gente tem que pensar o que vai ser daqui para frente para mim. E aí a gente fala, eu quero mais, quem já não pensou isso, além de mim? Eu quero mais que passe logo essa vida, porque para eu reencarnar com outras pessoas, certo? Então, alguns estão rindo aí, por favor, podem rir, não tem problema. Por quê, gente? Porque dói, é dureza, né? Tem uns indivíduos que é dureza, né? Eu falo no espírito de porco, é por aí, vai, porco espinho, né? Esses nomes aqui a gente dá. Mas o que acontece? Aqui, se a gente começar a olhar daqui para frente, é uma outra perspectiva. Começar a olhar essas pessoas, muitas vezes doentes, eu falo essas pessoas porque a gente não é o doente da família, é sempre o outro, né? Essas pessoas doentes como uma oportunidade de evolução, oportunidade de aprendizado. O que a vida quer me ensinar com esse núcleo extremamente difícil de conviver, para eu conseguir, na minha vivência como espírito imortal daqui para frente? O que eu faço com isso, com esse pacote todo? Quais são as experiências? Como é que eu vivo a minha situação familiar com profundidade, seja ela qual for, os meus problemas, as minhas alegrias dentro daquele lar, né? Então, se a gente começar a pensar assim, a gente começa a ver não como um fato isolado, e nem como um fato de a família tem que ser tudo linda, a família da comercial, gente, ela provavelmente não exista no momento que a Terra está atravessando, certo? Todo mundo concorda? Porque, então, às vezes, existe o quê? A família harmonizada existe, a família feliz, muitas vezes, mas não significa que os seus membros estão perfeitos. Certo, gente? Que não vai haver nenhuma opinião contrária, ninguém vai falar nada, ficar com o nariz torto, isso não existe no momento atual, certo? Mas existem, sim, famílias mais pacificadas, onde espíritos mais simpáticos reencarnam juntos, mas você vai ver fora do núcleo familiar, aquelas pessoas muito provavelmente passam provas atrocidades. Então, gente, se não é do jeito, é do outro. Às vezes a gente reencarna, assim, numa família onde todo mundo é muito unido, todo mundo é muito amado, não há problema grave, sério, mas a vida lá fora, para muitos dos membros, não é muito fácil, né? Então, é sempre algo que a gente tem que aprender, porque é um campo experimental de lutas íntimas. Então, a família não é uma luta entre nós e o marido, entre nós e o irmão, entre nós e o filho. É nós conosco mesmo. O que essa família quer me ensinar?
O que eu vou sair daqui para melhor com esses problemas que eu estou tendo com eles, né? E com essas alegrias também. Então, ela continua assim, ó, mesmo quando não correspondendo às expectativas pessoais, em face do reencontro com adversários ou caracteres inamistosos no lar, adquire-se a necessária filosofia existencial para conduzir-se com equilíbrio durante toda a existência. Aí você fala, mas como assim? Como que isso acontece? Porque se realmente na minha família eu tenho esses seres adversários, na maioria das vezes, né? Essas pessoas difíceis, como é que eu vou pegar isso e viver isso de uma forma intrínseca, né, dentro de mim e conduzir com equilíbrio na vida? Não tem como. Eu vivo num lar completamente difícil. Como é que eu vou ficar equilibrado com isso? Bom, ela explica o seguinte, que no exercício, né, é a vivência do amor. Esses exercícios dentro do lar, essas situações, são oportunidades de vivenciar um amor, que talvez um amor que ainda não surgiu ainda. Mas ele vai, com o passar do tempo, através dessas experiências, ele vai o quê? Ele vai florescer no futuro. O que acontece é que, um ponto que ela também cita é que, por que essa coisa a gente levar para a vida toda? Porque se não conseguir fazer na família, a gente não pode pensar no amor à família universal. Se eu não consigo amar aquele núcleo de 5 pessoas, eu não consigo pelo menos conviver com aquilo de uma forma pacificada, eu não posso ter a ilusão de achar que eu vou para a África e cuidar de 5.000 pessoas e amá-las eternamente. Vocês percebem? Então, o que a gente conseguir fazer na família é o que a gente vai carregar dali para fora. Quando nós tivermos o quê? Em condição espiritual de realmente fazer como um Cristo fez. Cristo não reencarnou para vir lá amar a mãe dele, os irmãos e José só. Não. Ele já é um espírito que tem um amor total por todos nós. Nós ainda não chegamos nisso. A gente só tem isso agora porque não está no mesmo teto. Então a gente fala, eu amo todo mundo, eu tenho muitos amigos. Vamos imaginar todas essas pessoas dentro da sua casa por um mês. Eu quero ver o relatório, tá? Não faça essa experiência. Coloque esses amiguinhos maravilhosos que a gente tem dentro de casa, que é muito bom, gente. O amigo é muito bom. Tem muitas pessoas que não têm irmão, não têm, né, mais familiares e consideram amigos como família. E não deixam de ser, porque nós também vamos ver família espiritual. Mas, coloca todo mundo junto, né, num pacote só, vai chegar um mês, uma semana, vocês vão ver que vai dar uma esfregada ali, né? Então, não é sempre um mar de rosas, sempre vai ter alguma coisa para a gente mexer. Então, ela fala assim, se é difícil amar os que convivem, como que a gente vai amar os demais que nós não temos paixões ou sentimentos imediatos? Porque muitos dos casamentos, das famílias, são formadas do quê? Através da paixão, né? Vocês concordam? Através do que eu tenho, do que eu posso te dar, ou do quanto o outro vai me fazer feliz. Então, se a gente ainda busca, muitas vezes, isso na constituição familiar ou no relacionamento, como é que a gente vai amar para fora de casa? É isso que ela quer nos explicar com essa passagem. Então, continuando. Eu trouxe alguns trechos, gente, porque é para a gente refletir, tá? Não tem como a gente fazer um salsichão só de conteúdo. É para a gente, a cada passagem, a gente ir refletindo, tá? E qual que é a palavra-chave de cada trecho, né, dessa mensagem, os principais? No lar, onde se é conhecido e muito dificilmente se pode ocultar as mazelas interiores. São lapidadas as imperfeições em contínuos atritos, que não devem resvalar para campeonatos de indiferença ou do ódio, do ciúme e da revolta. Eu confesso a vocês que eu dei uma risada na hora que eu li isso, porque é bem por aí. Olha, no lar, gente, no lar é aquela coisa. Nós não vamos estar bonitinhos assim, certo? Todo mundo concorda? 100% do tempo. Então é lá que vai ter o grito, é lá que vai ter a incompreensão, é lá que vai ter a choradeira, é lá que vai ter a injúria, é lá que vai ter o bate-boca. Se eu chegar aqui batendo boca com vocês, vai ficar feio, não vai? Não vai ficar feio? Vai, né? Pergunta meu marido se isso acontece em casa. Ele provavelmente vai mentir por caridade, mas... Gente,
É cruel o negócio, é cruel. Ou sou só eu que tenho isso aqui, senão vocês podem ir para casa, eu fico aqui sozinha. Então, tem coisa braba aí dentro, né? Essa Shira aqui, essa onça aparece de vez em quando lá em casa. E não tem jaula para ela não, né? Então, o que acontece aqui? É lá, gente, que o negócio vai pegar, mas é lá que a gente vai ter que lapidar, que vai ter que fazer com que essas engrenagens funcionem. É lá que nós vamos encontrar a compreensão. É lá que nós precisamos trabalhar para que aquele nosso marido, a nossa esposa, que vira a cara para nós, mas nós somos lá, fulano, você está de cara feia para mim, vamos conversar. É lá que tem que acontecer isso, gente. E às vezes a gente faz o quê? Vira para a cara. Não estou olhando para vocês de propósito, não, tá? Quer que eu acabo que vocês estão olhando para mim. Então, é lá no lar que um que virou a cara para o outro tem que ir lá e conversar. Seja o irmão com o irmão, filho com filha, não importa. É ali, gente, para não virar o quê? Isso que ela está falando. Campeonato de indiferença. Quem odeia mais, quem tem mais ciúme, quem vira a cara por mais tempo, né? A gente se sentiu bonzão, quero ver. Agora ela que venha falar comigo se quiser, né? Então, para que não crie esse núcleo, né? Essa vibração dentro de casa. Aí ela diz que a família é um núcleo de embelezamento espiritual. Olha que maravilha. Porque é lá que nós vamos aprender a ter relacionamentos que dá para viver na sociedade. Porque é como eu falei, eu não posso chegar no meu trabalho batendo porta, xingando. Posso? Não dá, né? Poder até posso, né? Vai ter consequência? Vai. Rapidinho. Em casa, a probabilidade de a gente ser mandado embora no primeiro momento é muito difícil. As pessoas vão segurar a onda, né? Então, é lá que a gente vai começar a aprender e vai crescer espiritualmente para poder lidar com o que está lá fora. Isso se aplica aos nossos filhos, à nossa mãe, ao nosso pai, à sogra, seja quem for. Tem um negócio interessante de falar da sogra para vocês, mas vem daqui a pouco. Então, aqui, ó, já chegou. Então, tá aqui, né? A gente tem lá o que a gente chama de... O que a gente chama isso, né? A ovelha negra da família. Não sei por que tem esse nome, né? Bem ridículo, mas é porque acho que a ovelha é branca, né? Então tem uma diferente. Vamos colocar aí uma lógica, porque não tem muita lógica, né? Aí eu fico pensando nisso, todo mundo tem ovelha preta e uma é branca, também é a mesma coisa, mas tudo bem. Então aqui, a gente tem lá, né? Todo mundo naquela muvuca ali toda, e tem um que é o certinho, né? Ou ao contrário, né? Todo mundo certinho, um que tá o quê? Daquele jeito ali. Alguém vive numa família assim? Ou não? Ou não? Ninguém, né? Então, então assim, se ninguém vive numa família dessa, eu tenho uma notícia bela para vocês, provavelmente nós sejamos a ovelha negra. Estava pensando nisso agora. Você fica falando, família harmonizada, povo dócil, sempre está lá para mim, para o que daí vier. Então, vocês ficam aí pensando. Porque pode ser que nós sejamos ali, a gente não tem a noção, né? Por caridade, eles nos falam para nós. Mas, olha só o que a Joana fala. Isso eu vou ler para vocês na íntegra, porque é muito bom a gente refletir. Olha, aquele que hoje se mostra agressivo e cínico no grupo doméstico, dando lugar a guerrilhas perversas, encontra-se doente da alma, merecendo orientação e exigindo mais paciência. Aquele espírito, o espírito de porco, a ovelha negra que reencarna conosco, gente, ele está doente, ou ela está doente. E a gente não se dá conta disso na hora que vem aquela agulhada, seja da sogra, seja da cunhada, seja quem for. Vem aquela agulhada e a gente não sabe de onde que veio aquilo. Esse espírito está doente. Primeira coisa que a gente tem que dar. E eu acho que essa explanação da Joana, embora não vá resolver os nossos problemas, é claro, porque ele vai estar, ou ela vai estar ainda ali, mas vai nos ajudar a fazer um exercício de compaixão com aquela pessoa. Quando aquela pessoa ou aquele indivíduo agir dessa forma, nós vamos começar a pensar, existe algo nessa criatura da minha família, que todo mundo tem dificuldade, ou que eu tenho dificuldade, que está doente, muito gravemente, muitas vezes, né? Aí ela continua, ninguém se torna infeliz por prazer, mas em consequência de muitos fatores que a própria pessoa desconhece. Então, por trás daquela grosseria, daquela conduta que ninguém suporta, existe muito sofrimento aí. Existe um espírito, além de doente, muito sofrido. E às vezes a própria pessoa não se dá conta.
do quanto ela é irritante, do quanto ela é medíocre muitas vezes, né? Não vamos pensar no indivíduo, gente. Se pensa, manda os espíritos trazer para tratar, tá? Não vamos pensar na pessoa. Vamos tentar, hoje o objetivo é tentar pelo menos sair daqui para fora, olhando aquele indivíduo e tentar começar a pensar em compaixão. Pelo menos a ver aquela pessoa no estado espiritual em que ele ou ela se encontra. Isso já é um começo, tá? Aí ela continua aqui. O próprio paciente, ela chama de paciente, tá? Ignora o distúrbio de que é portador, detendo-se no tormento em que se debate, sem capacidade de discernir para avaliar os danos que produz no grupo em que se encontra, mas também não encontra a compreensão que necessita. Então, ou seja, aquela pessoa, gente, vai na nossa família, aparece, né? Que a gente acha que aconteceu o quê? Que o Ovelha Negra caiu de paraquedas, né? Chegou lá para destruir a família, esse menino não vai para frente, dos meus 7 irmãos tem aquele que bebe, que fuma, que faz isso e aquilo, ou aquele que é ruim para minha mãe, aquele não sei o quê, todo mundo vive numa família assim. Se você tem uma família maior, né? Eu tive a graça ou a infelicidade de ter uma família só de 3, mas não significa que nós não sabemos do que acontece com outras pessoas. E aí vai o meu ponto. Vamos supor que você veio de uma família pequena, que nunca teve problema, certo? Aí você casa com uma pessoa que provavelmente veio de uma família grande. Olha, gente, até conosco, essa pessoa, esse príncipe, essa princesa, que vai virar outra coisa no futuro, ela e eles vêm com a bagagem psicológica daquela família, vocês concordam? Das influências familiares, seja de quem for, boas ou não. E a gente tem o pensamento de dizer, eu não casei com a sua mãe, certo? Eu não casei com a sua mãe, com a sua sogra, com a sua filha, com a sua ex-mulher. É verdade, nós não casamos com eles. Mas, gente, nós casamos com os complexos psicológicos que esses seres que nós amamos viveram com este grupo. Vocês há de convir comigo a influência que uma mãe, desde o nascimento, tem na vida de uma criança, certo? Então, você ou eu casamos com a ilusão de que o marido ou a esposa é só nosso, vai pensar como nós, não vai ter nada daquela jararaca, nós estamos nos iludindo, né? Então, a minha sogra era um anjo reencarnado, porque ela já se foi. Então, gente, é por aí. Eu não tive nem tempo de viver com ela, né? Olha a aprovação. Então, muito pouco tempo, foi muito bom. Então, aqui é verdade, gente. Falo isso com coração. Tem ela como mãe. Aí é verdade, chega, né? Deixa, daqui a pouco ela aparece aqui, já viu. Então, chega uma hora em que a gente precisa pensar, eu casei, não casei com fulano, né? Gente, a pessoa vai trazer para a relação, para aquela nossa nova família, tudo que ela viveu naquele núcleo familiar. Nós queremos ou não. Da mesma forma que nosso filho renasce com o quê? Com aquela bagagem espiritual. Tem como na maternidade a gente falar, sai daí, ou coisa que você fez, isso não vai aparecer nessa vida. Não tem como. Aquele espírito traz a bagagem. No casamento não é diferente. Quando os nossos filhos se reúnem com as esposas, com seja lá quem for, né? Hoje em dia está tudo mudado, não tem problema. Com aquele ser que eles se afinizam, aquilo é colocado em nossa família. E nós vamos ter que conviver com isso também, e não é por acaso, né? Então, aqui, esse indivíduo, ele se transforma no desafio familiar, para muitos de nós, né? Mas ele também não tem muito com quem contar. Então, aí é o momento da gente começar o quê? A desenvolver a paciência, a indulgência, porque se hoje nós não somos o ovelha negra da família, nós fomos ontem. Porque para estar recebendo tem alguma coisa aí, né? Vocês concordam? E aqui também exercício da compaixão. É a única coisa que, no momento, a gente pode tentar começar a fazer. Porque se hoje estão errando gravemente no nosso núcleo familiar, ontem fomos nós. Ou, possivelmente, traumatizados, amanhã nós talvez caiamos no mesmo erro. E aí? Vai ser difícil, porque pode ser que amanhã, gente, Deus fale, olha, então vamos você agora reencarnar numa família só de seres mais evoluídos. Nós vamos ser o infeliz ali da vez, certo? Vocês concordam? Imaginou, né? Que situação. Então, ali vai precisar de indulgência, né? Dos dois lados da moeda. Vocês estão comigo, gente? Estão percebendo aqui, né? Então, o negócio é bem profundo, mas a gente vai conseguir passar. Não, ficou, tá, gente? Isso não é proposital, não está indo aqui. Peraí. Não, vamos pensar aqui. Bom,
Temos no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Gente, não há como não se consolar com a nossa convivência familiar, com aquele indivíduo infeliz da nossa família, aquela pessoa difícil, ou nós tendo os atritos com qualquer um deles, sem refletir sobre isso. Porque está aqui, gente, Emmanuel falando, nós às vezes nos sentimos algemados naquele núcleo familiar, nascemos com pessoas, você fala, gente, parece que eu nem pertenço a essa família. E às vezes não é mesmo, mas às vezes nós precisamos encarnar com determinados grupos de espírito. Certo, gente? E aí é que está o exercício, o trabalho da paciência, da humildade para produzir novos reflexos espirituais. Então, às vezes, nós encarnamos no meio de pessoas estranhas a nós. E isso é possível, está no Evangelho para quem quiser ir ver. Às vezes são espíritos até estranhos. Porque você olha e fala, gente, que esquisita essa família. Aquela pessoa que não tem nada a ver com aquele grupo. Mas existem tendências ali, aonde eu ou você precisamos aprender algumas coisas com aquela família. Né? Então, está aí, gente, a consolação para que daqui para frente nós vamos o quê? Moldar a nossa conduta e vamos ultrapassar esse tipo de ação, né? Em outras oportunidades. Então, fica aí a nossa... Depois a gente deixa aqui os slides para quem quiser. Eu sempre olho essa mensagem, porque é aí que dá a consolação do Espiritismo, gente. É muito difícil não saber o que está do nosso teto. É muito difícil a gente não ter o conhecimento de entender o porquê que eu tenho esse pai ruim, essa mãe que me maltrata, essa esposa que não me dá valor. A gente tem isso, essa consolação, a doutrina espírita explica. Né? E é aí que a gente encontra força para lidar com esses indivíduos e aprender com eles, né? E nos fortalecer. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo, para ser provas para um e meios de progresso para outro. Tem pessoas que pedem para reencarnar com determinados tipos de espírito para poder progredir mais rápido. Certo? Então, nem sempre é uma provação, um castigo. Não necessariamente. Às vezes a pessoa já está num outro nível e fala, bom, tem isso ainda que eu preciso passar, me põe com esse grupo difícil aí que eu quero ver se eu consigo ir para frente, né? Vocês estão rindo, mas eu acho que a gente não precisa rir, não, porque acho que não é nenhum caso de nós aqui, mas quem estiver aqui, já fica bem na fita, porque se a gente já puder escolher isso, gente, é maravilhoso, né? Então tá lá, eu e você há 3.000 anos atrás, fomos lá, fizemos isso e aquilo. Aí, depois de 3.000 anos, Deus nos vê que nós temos a condição de ressarcir aquele erro e fala, olha, tem só uma forma de você começar a vir para o nosso lar da outra vez. Vamos supor, uma história bem fantasiosa. Precisa reencarnar com esse grupinho aqui de 3.000 anos atrás. O que você acha? Acho que agora dá, né? Agora já passou 3.000 anos, agora dá. Vai melhorar. Isso também já melhoraram, a ilusão, né? Às vezes já melhoraram até mais que a gente, né? Aí reencarna com esse bando de primitivo, né? Que você fala, gente, parece que tem um monte de homem das cavernas nessa casa. E tem, porque a gente de 3.000 anos atrás, que agora nós estamos fortalecidos e preparados, gente, para encarar esse tipo de indivíduo. Mas é o quê? É a vivência do amor, é a compaixão, para que aquilo não se repita e não aconteça de novo. Eu bato em você, você bate em mim. Então chega uma hora que isso vai ter que acabar, né? Nem que seja depois de 3.000 anos, né? Então vamos lá. Agora aí a coisa boa, gente. No meio totalmente dessa enxurrada de coisas difíceis para resolver em casa, né? Essas pessoas desequilibradas que a gente vive, né? Essa mãe que aguenta tudo, minha mãe aguenta tudo e não fala nada para esse meu pai, que isso, a gente tem muito isso, né? Trauma da infância, onde a mãe é aquele braço de anjo que tem que segurar aquele povo todo, ou aquele irmão, né? Aquele indivíduo que tem que segurar a família no lombo, porque aquele povo não vai para frente, né? Alguém conhece alguém assim? Tem muitos, né?
Então, gente, como é que a gente vive com isso, né? Tem uma receita muito fácil a gente fazer em casa e não custa nada, tá? É, claro, o evangelho na casa de cada um de nós, mas olha só o que Joana diz, que a mensagem do reino de Deus a cada semana na família representa o remédio que consegue recompor distonias psíquicas daqueles que jazem anestesiados sobre o jugo de forças ultrizes e vingadoras de existências pretéritas. Gente, o evangelho no lar vai nos auxiliar a lidar com essas situações das pessoas e com esses momentos difíceis. Teve aquela briga, bateu boca ali, antes da próxima briga, vamos fazer o evangelho no lar. Vamos refletir, porque vai chegar uma hora que aquela conturbação psíquica ali, ela vai cessar. Quando a gente entra com isso dentro de casa, não há como, gente. Vou dar um exemplo para vocês. Muito recentemente, eu atendi um caso de uma pessoa que está passando um problema sério de vício. E o outro cônjuge é uma pessoa extremamente bondosa, que faz o evangelho em casa com as crianças, que presta serviço em obras de caridade, que vai para a igreja, etc. Não importa a coisa. Mas é uma pessoa ligada às questões espirituais, é uma pessoa que tem o ato da oração dentro de casa. Você entra na casa da pessoa, você não consegue sentir vibração ruim nenhuma. E mesmo sabendo que um dos membros está no fundo do poço, de todas as mazelas que você puder imaginar. Então, gente, é o bem em cima do mal, com muito mais força. Se a gente não se apegar a isso, a gente tem aqui no centro uma orientação evangelho no lar. Isso aqui, gente, nos ajuda dentro de casa. Naquela briga, aquele e-mail que eu ia mandar, naquela conversa com a sogra, aquele antes do Natal, que eu não sei o que eu vou fazer antes do Natal, a gente fica meio ansioso, né? Gente, é começar a implementar isso dentro de casa. É começar a usar algumas táticas de como que, se hoje, nessa discussão aqui de casa, como que eu reagiria se o Cristo aparecesse aqui na porta? É uma coisa para a gente pensar, né? Então, assim, vamos usar o que a gente pode no momento para lidar com esses indivíduos, né? Com essas situações difíceis na nossa família. Com treinamento, gente, é um treinamento, tá? A Joana de Ângeles diz. Com treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se lhe transforma em família universal. É na família que a gente treina o amor lá fora, para ser colocado lá fora depois. Não adianta a gente querer ser espírito puro, espírito bom, que vai abraçar todos os irmãos na pobreza, se a gente não conseguir abraçar os que estão pobres de moral e de amor dentro do nosso próprio lar. Não há como, né? Então, é o treinamento dentro de casa para poder fazer coisas grandes lá na frente. Quando eu falo lá na frente, talvez não é essa vida, gente, talvez não. Em muitas outras encarnações. Mas é agora que começa, né? Então, vamos pensar no treinamento. Quando a gente levar aquela agulhada, estou treinando a ser mais paciente, estou treinando a ficar com a boca mais calada, estou treinando o silêncio, estou treinando a compaixão e vice-versa, né? A gente precisa pensar nisso, porque são estratégias que esses mentores espirituais elevados nos passam, porque eles já passaram por isso, gente. Nenhum desses espíritos, Emmanuel, Joana de Ângeles, quando começaram na trajetória deles, não nasceram em berço de ouro com espíritos celestes, nenhum deles. Então, eles estão dizendo aqui, gente, vamos treinar. Se é possível reencarnar com seres felizes no futuro. Mas, no momento, é o que tem para agora, né? Então, a gente tem que conviver com o que dá para agora e crescer com a nossa família. Então, aqui, gente, eu trouxe só para a gente ilustrar, para a gente finalizar. Nesse capítulo do Evangelho, tem uma parte que fala achei muito curioso, de falar da ingratidão da família, honrar pai e mãe, etc. Mas tem uma parte que fala especificamente de Jesus com a família dele. Então, Maria, ela tinha todo aquele amor maternal, né, incondicional, mas ela não entendia a missão de Jesus, certo? Ela estava lá com ele no pé da cruz, mas não entendia a missão do Cristo. Os irmãos de Jesus não o compreendiam, certo? A ponto de, eu acho que agora eu não sei aqui, acho que é em João, a ponto de João de dizer que no Evangelho que eles não acreditavam no Cristo, queriam se apoderar dele.
Cristo poderia ter nascido numa família sem problema, né? Vocês concordam? Porque ele não tem nada. Mas ele propositadamente nasceu no meio desse tipo de indivíduo justamente para nos mostrar que há algo além daquele núcleo, que há algo a ser aprendido com essas pessoas mais felizes ou menos felizes que nós, né? Então, ele também com os apóstolos não escolheu pessoas perfeitas, tá? O melhor exemplo para a gente. Cristo, gente, podia ter escolhido Ismael, quem mais? Não, gente que já está lá acima dele para reencarnar, onde ele poderia ser o menos evoluído daquela família. Mas ele preferiu o quê? Reencarnar no meio de pessoas comuns, com pessoas que não compreenderiam, até os próprios irmãos, para justamente mostrar com essa passagem quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que muitos entendem que ele está renegando a mãe e os irmãos. Não é isso. Ele está querendo nos trazer a noção de parentesco corporal e espiritual. Porque o reino dele não era deste mundo. A família dele é a família universal. Mas os espíritos que ele tem afinidade, vocês têm que concordar, não eram esses irmãos que não os compreendiam, certo, gente? Então, é para a gente começar a refletir na conduta do Cristo e tentar aplicar, porque quando chegar em casa não vai ser muito diferente. A gente vai encontrar um traidor, a gente vai encontrar uma pessoa falando pelas costas, a gente vai encontrar uma pessoa que não nos compreende. Não é diferente da família que o Cristo conviveu. Mas, no nosso estágio, é mais difícil de viver, né? Mas eu espero, de coração, que pelo menos essas mensagens da Joana de Ângeles tenham nos dado algum conforto e tenham nos explicado em como que a gente pode, pelo menos dentro de nós, se portar para conseguir lidar da melhor forma, né, com o que esses espíritos que Deus enviou para nós nesta oportunidade. Muito obrigada.